Salve, salve, nação rubro-negra! Aqui Marquinhos Assunção, chegando dessa quarta-feira para trazer as últimas informações e as principais notícias do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Bom, meus amigos, inicialmente eu pediria a você que não é inscrito no canal que fizesse a sua inscrição, porque ela é muito importante para o crescimento do trabalho, que também você deixasse o like, porque ele sinaliza para a plataforma do YouTube que você está gostando dos nossos conteúdos, que também você compartilhe esses nossos conteúdos, esses mesmos conteúdos nas suas redes sociais, para que mais rubro-negros possam estar se juntando aqui conosco e que, por fim, você ative o sininho das notificações para que o YouTube possa notificá-los de tudo o que acontecer de novidade aqui no nosso canal. Dito isso, vamos às notícias do Mengão. Notícias que o nosso carro-chefe, o futebol, estando de férias, a gente fica um pouco restrito a algumas informações. Por exemplo, nós não vamos falar aqui de especulações de toda a monta, porque nós não trabalhamos com esse tipo de notícia. Vamos falar das contratações que são concretas, que o Flamengo está buscando fazer. Essas nós vamos falar. Bom, feito esse presságio, nós vamos agora falar das notícias do Mengão. O Conselho de Administração do Flamengo aprovou na noite de ontem, terça-feira, a proposta orçamentária elaborada pelo Conselho Diretor para o ano de 2024. Foram 51 votos favoráveis e apenas 2 votos contrários. Algumas situações que merecem destaque acerca dessa aprovação do orçamento para 2024, nós vamos trazer aqui e no final nós vamos dar uma pequena opinião sobre o que nós entendemos em relação a esse projeto orçamentário para o ano de 2024. O clube, para 2024, prevê no seu orçamento receita superior a R$ 1 bilhão. E o que é que tem isso a ver, Marquinhos? Nós já estamos há 2 anos tendo receitas superiores a 1 bilhão de reais. O que é interessante dessa vez é que esse 1 bilhão de reais é apenas de receitas recorrentes. Elas não envolvem os valores com transferência de jogadores. Esse é o grande detalhe, né? Isso mostra que o Flamengo está ficando cada vez menos dependente da venda de jogadores para alavancar as suas receitas. Diferentemente de alguns comentários de algumas pessoas, em nenhum momento nem o Conselho Fiscal e nem a Comissão Permanente de Finanças do Flamengo formalizou uma recomendação sobre alguma preocupação sobre o valor estimado para a folha de pagamento mensal. Vi muita gente aí achando que o Flamengo já estaria em dificuldades porque o Conselho Fiscal e a Comissão Permanente de Finanças recomendou, mas ela apenas suscitou. Formalmente, ela não se manifestou nesses pareceres que aprovaram o orçamento. A matéria do GE, feita pelo Fred Gomes, traz a folha de pagamento com um numerário em torno de 25 milhões de reais mês, desmistificando algumas falas que diziam que esse numerário giraria em torno de 40 milhões de reais mês. Só lembrando que dificilmente alguém saberá com exatidão quanto custa essa despesa de folha de pagamento mensal de um clube de futebol. Isso são números que dificilmente vazam. E quando você chega no balanço que você vê lá gastos com o pessoal, você não pode transformar aquilo para saber o valor da folha só dividindo por 12. Não, aquilo ali tem muitas inserções que são feitas ali dentro da conta que não condizem realmente com a despesa folha de pagamento. Lembrando que a peça orçamentária é autoajustável, portanto, nunca será taxativa, tanto para baixo quanto para cima em termos de números. Eu queria dar aqui só uma opinião, né? Vejo muita gente aí dizendo que não teremos nem 200 milhões para contratar, que só serão liberados 30 milhões de euros por volta de 160 milhões. Eu lembro para vocês, alguma coisa está mal contada nessa história. Por quê, Marquinhos? Ora, se quem só tem 160 milhões para gastar, já disse que
poderá e deve usar 78 milhões para pagar à vista a contratação do De La Cruz, será que está preocupada que vai faltar dinheiro? Não vai faltar dinheiro não, pessoal. Tem algum pulo do gato por aí, pode ter certeza de futebol. Vamos para frente. Definidos pela Federação Paulista de Futebol, datas e horário dos jogos do Flamengo na Copa São Paulo de Futebol Júnior, edição 2024, que terá início em 2 de janeiro, ao passar da entrada do ano novo, e terá final no dia 25 de janeiro, data do aniversário da cidade de São Paulo. Veja agora a data e os horários dos jogos do Flamengo na Copinha em sua primeira fase. O Flamengo estreia no dia 5 de janeiro às 17h30 contra o São José do Rio Grande do Sul. Volta a jogar no dia 8 às 20h30 contra o São Bento e encerra sua participação na primeira fase no dia 11 de janeiro, jogando contra o dono da casa. O Flamengo enfrenta o Osasco. A sede do grupo 19 da Copinha é na cidade de Osasco. Meus amigos, o que o Flamengo ainda precisa decidir a respeito da Copa São Paulo de Futebol Júnior é a definição de qual equipe o mais querido do Brasil vai enviar para a competição. Uma vez que o Flamengo vai jogar as rodadas 2, 3 e 4 do Campeonato Carioca de 2024 com um time alternativo, que pode ser o time sub-20 do Flamengo. E aí, meus amigos, nós vamos jogar a Copinha com o sub-17? Com a palavra o Flamengo, para que possa nos dar essa resposta. Bom, a entrevista de Gabigol ao podcast ainda repercute por demais. Ontem, um novo capítulo se inscreveu com a entrevista do seu agente Júnior Pedroso ao Globo Esporte, trazendo mais alguns detalhes dessa relação aí meio conflituosa nesse momento entre Gabigol e Flamengo pela renovação de contrato. Vamos lá. O empresário Júnior Pedroso confia na renovação de contrato de Gabigol com o Flamengo e nega conversas com o Corinthians, até porque ele considera o contrato renovado. O agente afirma que há acordo verbal com o rubro-negro e que aguarda as minutas do contrato pré-estabelecido em suas cláusulas para a assinatura por ambas as partes. As partes negociaram a renovação por um ano, iniciando por volta de setembro de 2022, ano passado, e chegando a um acerto em outubro último agora de 2023, envolvendo valores e tempo de contrato, porém sem assinatura nenhuma até o momento. O empresário entende que o cenário não mudou em nada, né? Entendendo também que caso tenha mudado, eles precisa que o Flamengo se comunique de forma oficial a outra parte para que as coisas possam ter definição. Vamos aguardar a cena dos próximos capítulos. Como opinião, eu acho que a pressão interna dentro da Gávea, nos próprios corredores do Flamengo, paralisou o andamento das tratativas, que agora precisará ver o desempenho do atleta pelo menos nos 3 primeiros meses da próxima temporada, para aí sim tomar a decisão. E aí a gente pergunta, e a palavra dada no acerto com o Gabigol e seu staff, onde fica? Por isso é que a gente entende que a precipitação sempre joga contra nessas ocasiões. Para que foram negociar com o Gabigol uma renovação de contrato com tão longo tempo de antecedência? Fica a dica aí. Bom, meus amigos, agora vamos falar do mercado da bola. Falando que nós só falamos de mercado da bola sobre o que está posto, sobre o que realmente o Flamengo está negociando nesse momento. Não é especulação. Nós só falamos de 2 possíveis contratações que podem ocorrer no Flamengo: De La Cruz e Léo Ortiz. Essa é explícita que o Flamengo está negociando. Léo Ortiz, contratação encaminhada. Valores entre Flamengo e jogador acertados. Valores entre clubes postos, porém, Flamengo tenta ainda uma barganha, tentar diminuir alguma coisa da pedida que o Bragantino fez em um primeiro momento. Alguma coisa vai acontecer. Eu acho que
teremos negócio entre Flamengo, Léo Ortiz e Bragantino. De La Cruz, tudo encaminhado. Acerto com o jogador que não é de agora. O Flamengo tem acertado com o De La Cruz desde a janela de junho, né? E eu vejo muita gente aí, tá tudo certo entre Flamengo e De La Cruz. Tá mesmo, desde junho que tá certo. Falta acertar com o River. Inclusive, no jornal Olé da Argentina de ontem, saiu uma matéria com uma fala do presidente do River Plate de que até o momento não tem nenhuma proposta do Flamengo por Nicolás de la Cruz, né? O que é que tem de posto? Tem de posto que o River admite já que deve perder de la Cruz para a temporada de 2024, assim como também o Flamengo também sinalizando que pode até pagar à vista pelo passe do atleta, né? Para que a negociação aconteça. Acho que podemos ter 2 presentes de Natal aí no futuro bem próximo. Léo Ortiz e De La Cruz. Vamos ver se o tempo nos dá essa confirmação. Meus amigos, ontem aconteceu a segunda rodada da Flamengo Adidas Cup. Vejamos os resultados. No grupo 1, Cerro Porteño 1, Flamengo Sub-16 0, Midtjylland da Dinamarca 3, Orlando City 0. No grupo 2, Flamengo Sub-15 1, Santos Laguna do México 2, São Paulo 3, Arsenal da Inglaterra 0. Hoje teremos mais 4 partidas. Flamengo Sub-16 versus Colo-Colo, Midtjylland da Dinamarca versus Cerro Porteño, Santos Laguna do México versus São Paulo e Atlético Nacional da Colômbia versus Arsenal da Inglaterra. Bom, os ingressos para Orlando City e Flamengo ficaram disponíveis para venda ao público em geral desde ontem, terça-feira, às 19 horas. Desse modo, os torcedores que quiserem fazer presença no Exploria Stadium, dia 27 de janeiro, tempo da pré-temporada do Flamengo nos Estados Unidos, devem realizar a compra através do site fcseries.com. Meus amigos, Flamengo e São Paulo que fazem uma das semifinais da Copinha Feminina amanhã, quinta-feira, assistem hoje, quarta-feira, a partida entre Internacional e Botafogo que fazem a outra semifinal da competição. Que decide o primeiro finalista da Copinha Feminina. As rubro-negras e as são paulinas já jogarão na quinta-feira, tendo conhecimento qual o adversário enfrentarão numa eventual final, caso se classifiquem. Meus amigos, um dos sobreviventes do incêndio do Ninho do Urubu, Jonathan Cruz Ventura, se tornou funcionário do Flamengo nos últimos meses. Aos 19 anos, o jovem é um novo integrante da equipe de scout da categoria de base do Flamengo. Boa sorte aí para o nosso amigo, nosso irmão, nosso garoto eterno, Jonathan Ventura. A Champions League das Américas, BCLA, inicia sua edição 2023-2024 para o Flamengo hoje contra o Hebraica Maccabi no Maracanãzinho, que tem predomínio, a competição tem predomínio brasileiro no lugar mais alto do pódio. Em 4 edições, o país é dono de três times campeões, seguidos pela Argentina, que tem uma taça. Flamengo já ganhou uma vez. Vamos, nação. Muito baixa a procura por parte da nação rubro-negra dos ingressos para as 2 partidas do Flamengo na Champions League das Américas, contra Hebraica Maccabi do Uruguai e Boca Juniors da Argentina. A transmissão não vai ser por nenhuma TV tradicional, nem aberta e nem fechada. Vai ser no canal do YouTube da FIBA. Então, fiquem atentos. Só no canal do YouTube da FIBA é que você vai assistir o jogo do Flamengo contra o Hebraica Maccabi pela Champions League das Américas. Meus amigos, depois de confirmada a aposentadoria como jogador de futebol profissional, encerrando a carreira no Flamengo, o ex-lateral do Mengão esquerdo, Filipe Luiz, recebeu recentemente um convite do ex-treinador do Flamengo, Jorge Jesus, popularmente conhecido como JJ, para trabalhar na função de auxiliar técnico do Al Hilal da Arábia Saudita. Filipe Luiz estar a pensar, como diria o português. O Flamengo encerrou a temporada e o elenco rubro-negro está de férias
e na reta final do mês de dezembro. Visando o Réveillon, o mais querido do Brasil lançou uma nova linha de camisas com temática para a festa de final de ano, ano novo, e em preparação para o início de 2024. Vamos apoiar, vamos comprar as camisas temáticas do Flamengo para o ano novo. Para encerrar, o Flamengo, que organiza a Flamengo Adidas Cup Sub-16, usa a competição para fortalecer a marca internacionalmente, assim como também promover a aproximação com outros clubes do futebol mundial. Sem falar que concede a jovens jogadores rubro-negros a oportunidade de medir forças com adversários de diferentes escolas de futebol. A meu ver, esse intercâmbio entre várias escolas de futebol é o mais importante para dar já muita bagagem ao elenco de garotos do Mengão. Meus amigos, as notícias são essas, eu vou ficando por aqui, deixando um até breve, um até logo, dizendo fiquem todos com Deus, porque eu sempre estou com ele. Saudações rubro-negras. Fui!